Olá, e aí? Voltamos aqui com a nossa aula de história, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Inconfidência Mineira, tá? Um dos movimentos, né, na tentativa de buscar a independência do Brasil, tá certo? Mas o que a tia Lúcia vai dizer? Ela vai ler com vocês esse resumo, mas para que vocês possam compreender, entender um pouquinho melhor, eu deixei 2 linkzinhos aqui, tá? Para que vocês vejam. É bastante interessante, tá? A história por meio desses links. Então, se vocês puderem, vai ser de grande valia, tá bem? Vamos lá então? A Conjuração Mineira aconteceu no século XVIII, né? Que era o século do ouro. Era a época, né, das descobertas do ouro, né? Em Minas Gerais, no Mato Grosso e em Goiás, tá? Surgiu o quinto, que era um imposto, né, que foi criado pela coroa portuguesa para controlar a mineração com objetivo de lucro, né? Então, todos aqueles que achassem o ouro tinham que levar na casa de fundição, né, onde os funcionários da coroa portuguesa aqui no Brasil fundiam aquele ouro, dividiam em 5 partes, né? Pegava uma daquelas partes para Portugal e devolvia a outra parte para o dono, né, em forma de barra, tá? Depois, com o tempo, foi diminuindo a quantidade de ouro, né, gente? Porque ouro é um recurso natural, mas ele é esgotável, né? Ele demora milhares e milhares de anos para ser formado na natureza. E aí, como o lucro não estava chegando para Portugal na quantidade que deveria, eles inventaram vamos dizer assim, um outro imposto, que era a derrama, tá? Então, devido ao declínio da quantidade de ouro extraída das minas, em consequência da grande exploração que vinha ocorrendo, e também da ganância do governo de continuar recebendo a mesma quantidade de ouro, né, dos tempos áureos, do tempo onde tinha muito ouro no Brasil, então foi criada a derrama, né? E aí, o que significava a derrama? Caso os impostos não chegassem a 100 arrobas, que dá 1.500 quilos de ouro, né, anuais, né, seriam confiscados os bens das pessoas, né, tudo que as pessoas tivessem, né, de algum valor, os funcionários do rei podiam chegar e tomar delas, tá? Então, insatisfeitos, né, com esse abuso, né, os membros da elite, né, as pessoas, vamos dizer assim, as pessoas mais ricas da população na época, né, se reuniram e resolveram promover um movimento, né, um conflito, uma revolta contra a coroa portuguesa, com o objetivo, né, de tomar o poder das mãos, né, de Portugal e de expulsar as autoridades portuguesas que tinham aqui, tá? Esse movimento ficou conhecido como Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, tá certo? José da Silva Xavier, né? Ele era conhecido como Tiradentes. Ele ficou encarregado de prender o governador e dar início ao movimento assim que a derrama começasse. Vocês vão ver que tem um pouquinho a história, né? Que a Débora Aladim vai contar. Ela sai um pouquinho dessa rota aqui, ó, né? Que ele era figura-chave ali, tá? Então, assim, são várias as situações em torno da Inconfidência Mineira, né? Então, a gente precisa saber de todas ou de várias, né? Para que a gente tenha uma posição, tá bom? Bom, quais os ideais? O que eles queriam com a Inconfidência Mineira? Eles queriam a independência do Brasil em relação a Portugal, né? Porque o Brasil era a colônia de Portugal, não é isso? Eles queriam independência, implantar uma república no Brasil com sede em São João del Rei, né? Então eles queriam, ao invés de monarquia, onde tem um rei, um príncipe, eles queriam a república, onde tem presidente. Eles queriam liberar e favorecer a implantação de manufaturas no Brasil, porque até então o Brasil, né, para dar lucro a Portugal, tinha sido proibido, né, de implantar no Brasil as indústrias.
Então, tudo que era de indústria, o Brasil precisava importar. Não podia ter indústrias no Brasil, tá? Então, um dos objetivos era liberar e favorecer a implantação das manufaturas, das indústrias dentro do Brasil. Eles queriam a criação de uma universidade pública, né, na cidade de Vila Rica. Por quê? Nós sabemos que quanto mais conhecimento, mais liberdade nós temos, mais espertos nós ficamos, né? E isso não é de hoje. Então, uma pessoa culta, uma pessoa que lê, uma pessoa que, né, busca, ela sabe muito mais do que aquela que não lê, que não busca. E é muito mais difícil, né, das pessoas mais cultas, as pessoas de conhecimento serem enganadas, do que uma pessoa que não tem estudo nenhum. Então, a pessoa que não tem estudo, muitas vezes, ela é muito enganada pelas pessoas, né? Pelas pessoas que têm, vamos dizer assim, interesses, né? Então, eles queriam a criação de uma universidade pública para todos, né? Eles queriam também explorar as jazidas de ferro e salitre, né? O que é salitre? É uma substância que se parece com sal e aumenta a saciedade, mas causa câncer, né? E é extraída do solo. E aí a gente vai observar o quê? O salitre, gente, ele é bastante usado nos restaurantes, né? Que as pessoas comem para se sentirem satisfeitas, né? Então é colocado, tá? Mas é cancerígeno, tá certo? Eles queriam também instalar uma fábrica de pólvora, incentivar o aumento da população e criar um parlamento em cada cidade subordinado ao parlamento central localizado na capital, né? Então, eles queriam, ao mesmo tempo, descentralizar o poder, né? Colocando o poder em várias cidades, mas esse poder tinha que estar subordinado a um poder central, tá? Bom, e aí o que aconteceu? Eles tiveram todos esses desejos, né? Já estava tudo certinho. Acontece que teve o Joaquim Silvério dos Reis, ele delatou, ele dedurou, né, ao governador os planos que os conspiradores, né, que a elite estava tendo em relação ao governo, né, o governo de Portugal sobre o Brasil, né? E aí o que aconteceu? Como o governador ficou sabendo, ele decretou prisão de todos os envolvidos por crime, né, de inconfidência à autoridade da rainha. Os 11 acusados, né, foram degradados na África, ou seja, eles foram mandados, expulsos para a África. E o Tiradentes, né, tido como o líder lá, ele foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, tá? E esquartejado, ou seja, eles cortaram as partes do corpo dele. Os pedaços do corpo dele, na época, foram expostos em Vila Rica, né? Com o objetivo de intimidar todos que ousassem se rebelar contra a coroa portuguesa. Então, na verdade, o que aconteceu? Eles penduraram, né, as partes do corpo do Tiradentes, eles cortaram e penduraram na praça, nos postes das praças, para que todo mundo pudesse ver e não ousasse mais atentar contra, né, o governo português no Brasil, tá? E o Joaquim Silvério, né, o delator, né, o dedo duro, ele dedurou o Tiradentes em troca do perdão de suas dívidas. Mas ele acabou depois tendo um monte de problemas também, não foi bem do jeito que ele queria. Tá certo? Então, essa é a história da Conjuração Mineira, mas vocês vão ver aqui bem legal aqui nesses dois links, né? Não deixam de assistir, tá? E é por isso, né, que no dia 21 de abril é feriado no Brasil, tá? A gente relembra a Inconfidência Mineira, tá bem? Então, assistam aos links, aos vídeos direitinho, tá certo? Qualquer dúvida, avisem a tia Lúcia. Hoje não tem tarefa de história, né? É mais para vocês saberem, visualizarem, entenderem o que aconteceu, tá certo? Como foi um conflito aqui, né, em Minas, é bastante interessante que vocês saibam, né? E tenham um ótimo final de semana. Que Deus abençoe, né? Segunda-feira é feriado, né? Aos católicos, dia de Nossa Senhora Aparecida, né? A todas as crianças, né? Os nossos parabéns. Muita saúde, muita força, né? Aproveitem bastante, tá bom? Feriado.
né? E depois nós seguimos com a semana de recesso, semana do saco cheio. E aí depois, né, nós voltaremos no dia 19 de outubro, ok? Certinho, então? Olha só, um super beijo para vocês e fiquem com Deus.